Convidamos ao palco a senhora Cristiana Seixas e a senhora Adriana Ramos. Sidney Ramundo, mais uma vez, é com você. Muito bem, estou eu aqui de novo como mediador. O tema agora, que tem muito a ver com o que acabou de ser discutido e que também tem a ver com o que foi apresentado e discutido na parte da manhã, é o painel sobre proteção socioambiental e o papel dos agentes do território, no território. Então, está aqui ao meu lado a Cristiane Seixas, que vamos iniciar a fala por ela. Ela é doutora em Natural Resources and Environment Management pela Universidade de Manitoba, no Canadá, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, da Unicamp. Suas pesquisas e trabalhos de extensão enfocam a conservação ambiental aliada ao desenvolvimento local, contribuindo com várias redes, incluindo a Community Conservation Research Network. Atualmente, coordena o primeiro diagnóstico regional de Intergovernmental Science and Policy Platform on Biodiversity and the Ecosystem Service. Deu para as Américas, né? Então, professora Cristiana, você tem 30 minutos também. Vai fazer uso da... Então, acho que a gente pode ir para lá. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao SESC e aos organizadores do evento pelo convite, e ao Pedro e ao Marcos por pensar esse diálogo. E espero trazer aqui um pouco do que tenho aprendido nessa jornada em colaboração com vários parceiros. Então, vou tentar trazer um pouco das experiências que a gente tem trabalhado. E eu agradeço muito a Cristina Adams, que já introduziu toda a teoria sobre gestão de recursos de uso comum, que é por onde... Ok. Assim? É que eu sou só um pouquinho alta. Só um pouquinho. Ok? Dá para ouvir bem? Tá, obrigada. Então, eu agradeço a Cris Adams por ter introduzido um pouco dos conceitos por trás do assunto que a gente trabalha. Quando o SESC me convidou, pediu para eu trazer mais, então, das experiências da prática, que a gente tem trabalhado, e a minha apresentação, então, será sobre iniciativas que buscam conciliar a conservação da natureza, conservação da biodiversidade, com desenvolvimento local e desenvolvimento socioeconômico. Tá? Eu faço parte de um grupo chamado Conservação e Gestão de Recursos de Uso Comum, ou seja, Commons, do NEPAM Unicamp. Então, para vocês, isso que está aí na tela deve ser feijão com arroz, mas é sempre bom lembrar que, por muito tempo, a conservação era vista como um impedimento ao desenvolvimento, e o desenvolvimento era visto como uma ameaça à conservação. E o que tem se mostrado nas últimas décadas é que iniciativas pontuais no âmbito local têm sido capazes de conciliar a conservação com o desenvolvimento. E isso tem sido mostrado através de vários trabalhos. A Cristina já comentou de alguns. Para que isso seja feito, e olha que eu tinha escrito isso antes da apresentação do Ricardo essa manhã, a questão da inovação é fundamental. E quando a gente fala em inovação,
não só inovação tecnológica. A gente está sempre pensando em inovação em termos também de formas de ação coletiva, inovação com a interação homem-natureza. Então, tem outros tipos de inovação. Inovação do conhecimento que se tem sobre a natureza, o funcionamento da natureza, como o homem se relaciona com a natureza. E daí, também trazendo não só os aspectos da dimensão material, mas também os aspectos da dimensão não material e espiritual, que o Ayrton mencionou. Vou falar rapidinho, então, trazendo nossa experiência em 2, talvez 3 iniciativas. Uma é a iniciativa equatorial, que eu vou apresentar em breve, que valoriza as iniciativas comunitárias trabalhando com conservação e desenvolvimento. As experiências do nosso grupo de pesquisa ensino e extensão, que é o CG Commons, que eu comentei, e, se der tempo, falar um pouquinho da rede de conservação por comunidades ou rede de conservação de comunidades, porque o Community Conservation dá esse duplo sentido, de que pode ser conservar comunidades ou conservar a natureza por comunidades. Então, a iniciativa equatorial. Ela existe desde 2002, né? Ela visa valorizar o papel da comunidade em reduzir pobreza e conservar a biodiversidade. E, ao longo desses 15 anos de existência, a cada 2 anos se tem o Prêmio Equatorial. Tá? O Prêmio Equatorial ele tem, geralmente, entre 15 e 25 finalistas em cada etapa, e desses finalistas, eles escolhem, eles trazem todos esses finalistas para reuniões, algumas alinhadas às épocas da Convenção da Biodiversidade, das COPs, da CBD, né? E eu tive a oportunidade de estudar e conversar e entrevistar os finalistas em 2004 do Prêmio Equatorial, e também tive a oportunidade de coordenar um esforço de pesquisa, onde vários alunos foram e ficaram nessas iniciativas por alguns meses, até anos, trabalhando e conhecendo a fundo cada uma dessas iniciativas. Desculpa. Essas 10 iniciativas aqui. E, só para chamar a atenção, esses trabalhos que eu cito aqui, para tentar entender como essas iniciativas se organizam, se auto-organizam, como elas se interagem no ambiente institucional, no ambiente de parcerias, e como que são as inovações que elas trazem. Né? A gente chama de Community-Based Enterprise, quer dizer, o empreendedorismo comunitário. E eu estou chamando a atenção disso porque a minha fala foi feita, a minha apresentação foi feita, principalmente, mas não exclusivamente, às 36 iniciativas que estão na mostra e as demais que estão aqui também, porque eu queria compartilhar um pouco do que a gente tem visto globalmente e também localmente na nossa atividade do grupo de pesquisa. Obrigada. Então, só para vocês terem uma ideia, já tem mais de 170 finalistas, e vocês, comunidades, lideranças comunitárias que fazem parte de iniciativas que estão aqui na mostra, deveriam conhecer um pouquinho o Prêmio Equatorial, inclusive submeter suas iniciativas para, quem sabe, ser contemplada com este prêmio. Várias brasileiras já foram no passado. Aqui, a Cooperostra foi uma das finalistas da primeira edição do prêmio. A gente sabe que hoje enfrenta diversas questões, mas lá em 2002
ela estava no auge, né? E também trazemos aqui um dos estudos feito com o manejo de pirarucu na Guiana, onde a transmissão do conhecimento, comunidade, fica muito claro, porque eles foram fazer manejo de pirarucu através da comunicação e do compartilhamento de saber com comunidades da Amazônia brasileira. Isso na Guiana. Ao estudar essas comunidades, como elas se auto-organizavam, a gente observou que existiam alguns fatores chaves, né? E a questão da motivação e do comprometimento dos principais atores com a iniciativa é fundamental. A gente observou que a necessidade desses atores na tomada de decisão, que se referiam às próprias comunidades, né? As ações que afetavam diretamente essas comunidades, né? A gente observou a questão da parceria, da importância das parcerias no nível horizontal, comunidade, mas também das parcerias com outros atores, sejam eles ONGs, universidades, outros institutos de pesquisas, governos, agências extensionistas de governos, etc. Né? A questão das parcerias era muito forte, fundamental para que essas iniciativas decolassem, se mantivessem e, inclusive, se expandissem ao longo do tempo, em alguns casos. A questão dos financiamentos, né, de buscar financiamentos dentro e fora da comunidade, né, a questão da capacitação, né, a importância de buscar formas de capacitar, principalmente, muitas dessas comunidades, dessas iniciativas, precisavam capacitar em forma de gerenciar, porque a lógica de organização era diferente de organização para aplicar, para receber dinheiro de projeto, muito diferente da lógica de organização comunitária para tomar decisão sobre o uso do recurso, etc. Então, tinha que passar por processos de capacitação para conseguir decolar e se estabelecer nessa sociedade que a gente vive agora. E a questão de presença de fortes lideranças, né? É claro que sempre tem a questão dos incentivos econômicos e a busca de alternativas de modos de vida, quando os modos de vida não podem ser praticados da maneira que eram anteriormente. E falando das fortes lideranças, eu entendi que o tópico nosso aqui desse painel é a questão dos agentes sociais, né? Então eu vou focar um pouquinho mais na questão das lideranças, né? Dos agentes sociais no território. Então, a literatura diz, né? E a gente confirma através dos nossos estudos, que os líderes bem-sucedidos, eles têm uma ou mais das características mencionadas ali. A questão da inovação, né? Inovador, comunicador, o aprendiz, aquele que está disposto sempre a aprender, aquele que tem uma visão mais sistêmica, e aquele que é capaz de fazer parcerias, fazer pontes, mediar interações e interesses, né? A gente observou que esses agentes sociais, eles são muito importantes né, para promover a conexão, a capacitação, para buscar apoio técnico, para buscar financiamento, para buscar o apoio político para as iniciativas. Eles promovem confiança na iniciativa, eles trazem essa questão de estar firme e esses líderes, uma coisa importante é que, assim, os líderes eles podem ser internos ou externos à comunidade. Então, assim, eu com o meu pré-conceito achava que tudo tinha que ser do local para o local,
E a gente percebe que, assim, às vezes, tem líderes que saem da comunidade, vão correr mundo, formar, conhecer coisas diferentes, e voltam para suas comunidades e se tornam lideranças. E tem outros lugares que são pessoas de fora que chegam na comunidade e acabam trazendo ideias novas e sendo agentes transformadores ali, né? Então, não tem esse negócio de que tem que ser o local e só o local é o que é válido, né? A gente vê iniciativas bem-sucedidas com pessoas de fora também, né? Como eu já falei, eles operam em múltiplas escalas, ou seja, eles transitam, né, em várias arenas de tomada de decisão, de conhecimento, de políticas. E, infelizmente, a gente notou que as mulheres ainda têm um papel bem menor nessas lideranças do que os homens, na maioria dos casos. Na oportunidade que eu tive de entrevistar líderes de 25 iniciativas de vários países da faixa equatorial, eu perguntava, né, o que você gostaria de compartilhar com outros que estão começando ou que estão pensando em começar algo em favor da conservação da biodiversidade e do aumento da qualidade de vida local, etc. E eles falaram o que a gente chamou de as lições aprendidas, né, de líder para líder, né? Então, aqui tem várias lições que a gente compartilha relacionadas à necessidade do envolvimento, do controle e da apropriação do processo pela comunidade. Então, como eu falei, pode ser que a iniciativa, a ideia venha de fora, mas ela precisa ser apropriada pela comunidade para ela se sustentar, né? Não pode, porque senão, se é um projeto de uma pessoa de fora que vem, chega, começa, acabou o dinheiro, pica mula, desculpe o termo, não tem continuidade. Então, precisa ser apropriado pela comunidade. Necessidade de formar as capacidades locais, exatamente para quando os recursos acabarem, as pessoas de fora que estão ali ajudando partam, a comunidade dá continuidade. Necessidade de começar com projetos pequenos, pilotos, não pensar grande demais, vamos começar com o que as nossas pernas dão conta, né? Necessidade de estar aberto para aprender, né, a partir dos erros e dos acertos de outros e dos seus próprios. Os projetos devem ser direcionados, as iniciativas, para as demandas locais. Quais são os problemas que a comunidade quer resolver, e não o que o agente externo quer, ou o que o agente financiador quer, né? Então, essa questão de estar sempre focado na demanda local. A questão de que, isso foi falado várias vezes, às vezes, muito dinheiro atrapalha, porque daí começam, né, as brigas, porque quem vai controlar o dinheiro, etc., e financiamento sementes, assim, com pouco dinheiro e dando oportunidades e continuidades, às vezes eles disseram que são mais interessantes e promissores do que grandes valores, né? E, principalmente, valorizar todas as pessoas, habilidades, tipos de conhecimento, tanto no planejamento e na implementação das iniciativas. Tá? Isso, então, foi dessa iniciativa equatorial. Agora, quero trazer um pouco da nossa experiência do grupo do Seja Commons, trabalhando em duas regiões, que a gente chama região laboratório, que é litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba, né, onde a gente trabalha, então, com comunidades de caipira e caiçaras. E daí a gente traz a importância e a possibilidade de conciliar, né, a conservação com o desenvolvimento,
com trabalhos em várias comunidades. Aqui estão a localização das comunidades, como falei, no litoral norte de São Paulo, sul do Rio e Vale do Paraíba. E o que a gente tem feito? A gente tem feito trabalhos de pesquisa, mas também a gente fez um trabalho de extensão, onde nós nos colocamos como facilitadoras de processos da comunidade, como no que eles quisessem debater, fazer, falar. E, assim, a gente estava lá para tentar trazer um pouco do conhecimento que nós temos dessas outras iniciativas comunitárias, né, globais, vamos dizer assim, em várias partes do globo, mas assim, sem trazer nada pronto para eles. Qual que era a demanda deles? A gente estava ali para ajudar. Então, a gente chamou Núcleo de Aprendizagem, Conservação e Desenvolvimento, fizemos 2 trabalhos, um em Catuçaba, em São Luís do Paraitinga, e outro em Trindade, em Paraty, né? E, depois de algum tempo, né, a gente reunindo com a comunidade e conversando, discutindo, a comunidade, então, formou esse coletivo em Catuçaba, chamado Comunidade da Vila, e quando o nosso financiamento do projeto terminou, a gente percebeu que eles continuam trabalhando, se encontrando, e que essa foi uma oportunidade, né, de valorizar a cultura que eles têm e valorizar o senso de comunidade, o senso e promover ações coletivas na comunidade, né? E esse coletivo está sendo reconhecido não só pela população local, mas também pelas instâncias públicas, né, que têm sido chamados, então, para participar de conselhos municipais, etc. Uma coisa interessante, além daquela primeira lista que eu falei dos fatores chaves, no artigo que nós escrevemos, eu chamei os ingredientes para uma refeição bem-sucedida, né, uma iniciativa bem-sucedida. Na época, não foi tão saliente como no trabalho em Catuçaba a importância da cultura local, né? A gente viu que Catuçaba, qualquer ação, seja de conservação, seja de desenvolvimento, passa por atividades, reconhecimento e valorização da cultura local, né? Isso foi muito saliente no nosso trabalho lá. Em Paraty, em Trindade, nós observamos que um grande nó era a questão da comunicação. As pessoas faziam atividades, né? Tinham uma atividade aqui, mas as pessoas não se comunicavam bem entre elas, dentro da comunidade, e nem valorizavam o papel delas na ação de conservação e desenvolvimento local para fora da comunidade. E daí a gente trabalhou com eles para facilitar a elaboração de um jornalzinho local que eles escreveram. A gente foi só dando como fala, assistência técnica, mas o conteúdo, a decisão do que ia estar no jornal, etc., é deles, né? Também em Trindade, houve uma demanda de se fazer cursos de capacitação para que a população tradicional operasse dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, na área marinha, com turismo, coisa que eles já fazem há décadas, mas agora eles precisam de ter curso, né? E, então, houve essa demanda e a associação local, então, como a gente já trabalhava com eles no núcleo de aprendizagem, eles perguntaram se a gente podia ajudar a elaborar esses cursos de capacitação. E a gente fez isso junto com eles e foi muito bacana, porque a ideia é valorizar o saber deles, trazer o saber deles, né, junto com o conhecimento científico para pensar melhor forma de gestão e conservação. Bom, tentando terminar, então, algumas coisinhas que eu gostaria de mensagens aqui deixar para vocês considerarem quando se pensar em conservação e desenvolvimento de forma integrada, né? Reconhecer e valorizar o conhecimento ecológico, local, tradicional, envolver as comunidades nas tomadas de decisão,
naquilo que as afetam, porque elas vivem no território, elas usam esse território, elas manejam esse território e, muitas vezes, elas cuidam desse território. Tem uma palavra em inglês que chama stewardship, que é muito difícil a gente traduzir, mas não sei se alguém consegue. Agradeço se alguém me der uma luz, que tem a ver com isso, de cuidar, agir para conservar o ambiente. Tá? Valorizar as oportunidades que existem de aprendizagem e, de novo, né, horizontal, comunidade, pesquisador, governo, comunidade, governo, assim, valorizar a comunicação, o aprendizado. Né? E, quando eu falo de comunicação, eu queria chamar muita atenção da questão da linguagem. Né? Dentro da academia, todo mundo sabe que cada escola tem o seu jargão, né? Você tem o economês, o biologuês, o sociologuês, né? Que às vezes é difícil a gente conversar. Agora, entre academia e comunidades, entre comunidades de diversas regiões, entre comunidades e governo não é uma entidade única, governos e governos, agências e agências, cada um tem seus jargões. E, às vezes, a gente trava uma comunicação porque a gente se prende nesse jargão. Então, o mais importante, quando a gente quer trabalhar coletivamente para construir algo que seja do bem comum, a gente tem que deixar os nossos preconceitos trancados na gavetinha em casa e vir aberto para o diálogo. Né? Falo isso assim, porque vocês vão enfrentar isso nas arenas quais que vocês trabalham, que vocês atuam, etc. Então, assim, vamos sempre pensar nisso. Às vezes, se pegar um termo, a gente trava e não avança na ação que a gente quer de conservação e de desenvolvimento, de melhoria de qualidade de vida das populações locais. Bom, e, finalmente, a questão de monitorar, né? A importância de monitorar as atividades, as iniciativas, seja o monitoramento tanto da qualidade de vida, da economia, como o monitoramento ambiental, o monitoramento da natureza. Né? E daí, eu só queria... Eu já passei meu tempo, né? Já? Cortou? 3 minutos. Tá, desculpa. Então, não vai dar tempo de falar da rede de conservação por comunidades, mas eu posso passar depois para quem tiver interesse, está no site lá. Queria só falar que assim, as iniciativas do CGCOM estão muito atreladas com várias outras iniciativas, só para mostrar a importância e dimensão das iniciativas comunitárias. E quando assim, eu trouxe exemplos de comunidades em áreas rurais, em áreas costeiras, mas muitas das iniciativas da Iniciativa Equatorial, da rede de comunidades, são comunidades urbanas também, não tem essa dicotomia entre o rural, o natural e o urbano. São comunidades, são pessoas, a natureza está no quintal da casa, quando você, no teu jardim, na sua casa urbana, na tua plantinha, no seu apartamento, a natureza está em tudo. Então, a gente tem que estar conectados. A iniciativa Too Big to Ignore é tão grande para ser ignorada, que é sobre a pesca artesanal, as comunidades de pesca artesanal. A rede SOCMON, que é de monitoramento socioeconômico feito por comunidades em regiões costeiras no mundo todo, né, que é o monitoramento por comunidades, né, e a Rede Transformar, que é uma iniciativa que a gente começou alguns anos atrás de formar pessoas para trabalhar na interface interdisciplinar com formação para gestão participativa voltado para conservação e desenvolvimento. Finalmente, só uma última fala aqui, que a importância do acesso à informação e da valorização do conhecimento local. E, quando eu falo local, ele pode ser indígena, ele pode ser tradicional. Sobre a natureza e a cultura, eles podem abrir caminhos para a consolidação dos territórios com qualidade de vida e ambiente saudável e sustentável. É isso. Obrigada a todos. Desculpe passar o tempo. Agradeço à professora Cristiana Seixas pelas palavras aí que nos
aguçaram e, como puderam perceber, dá para entender uma total continuidade do que a gente estava discutindo na mesa anterior. Bom, eu passo então a palavra para Adriana Ramos. A Adriana Ramos é coordenadora do Programa de Políticas Públicas e Direito Socioambiental do ISA, Instituto Socioambiental. O ISA é uma organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos, fundada em 1994 para propor soluções de forma integrada às questões sociais e ambientais, com foco central na defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Por favor, Adriana, bem-vinda. Muito obrigado, boa tarde. Queria agradecer ao SESC pelo convite, ao ISA, para estar aqui nessa mesa. Acho que muito do que eu já fui assim ao longo do dia acompanhando todas as falas, assim ajustando e diminuindo muito do que eu precisava falar, né? Acho que a fala da Cristiana também já trouxe uma série de elementos que eu queria dizer. O ISA é uma organização que trabalha numa lógica que a gente chama, né, de modo informal lá dentro de antena raiz. A gente atua no chão em parceria com comunidades locais em 3 bacias hidrográficas no Brasil, 2 na Amazônia, que é a Bacia do Xingu e a Bacia do Rio Negro, e uma aqui no Sudeste, que é a Bacia do Vale do Ribeira, né, a Bacia do Ribeira do Iguape. E a gente atua, eu coordeno um programa de política, né, lá desde Brasília, onde a gente atua no campo das políticas públicas, em diferentes níveis, mas principalmente no nível nacional. E trabalhamos também com o monitoramento das áreas protegidas, né, acompanhando tanto os processos administrativos de reconhecimento de terras indígenas e demarcação de territórios quilombolas, criação de unidades de conservação, quanto acompanhando o desenvolvimento de ações e atividades e as pressões e ameaças a esses territórios. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui vem dessa experiência de acompanhamento tanto dos projetos locais quanto, né, do que acontece no campo das políticas públicas e muito focado nessa questão das terras indígenas e dos territórios quilombolas e dessas populações, né? A pergunta da mesa, né, falar da proteção, né, da sociobiodiversidade, a proteção dos territórios, já foi respondida aqui hoje as principais ameaças, né, e eu vou comentar um pouco sobre essas ameaças no campo político, que advém fundamentalmente de uma questão que o Ailton também já chamou a atenção aqui, que é da sobre-representação totalmente distorcida que o setor rural, principalmente o setor, digamos, agrário nacional, tem no Congresso Nacional, né? Todo mundo aqui já ouviu falar que a bancada ruralista é a maior bancada do Congresso. Bom, a bancada ruralista é uma bancada de donos de terra, muito mais do que, inclusive, de produtores rurais. Tem uma série de levantamentos que demonstram isso, né? E a gente não tem uma maioria do país de donos de terra, né? Então, essa representação política no Congresso, ela é, hoje, a maior ameaça à sustentabilidade dos territórios tradicionais. Porque muito da violência que a gente vê acontecer em campo é reflexo, né, dos processos políticos e das omissões políticas que a gente vê por parte dos governos e, principalmente, das ações que a gente vê dentro do Congresso Nacional. Então, só para citar algumas coisas, né, de propostas de mudanças na legislação, além de propostas que são bastante conhecidas, como é o caso da proposta de emenda constitucional 215, que pretende tirar a atribuição do Executivo de demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas para dar ao Legislativo o poder de decidir sobre a demarcação dessas terras, a gente tem uma série de outras propostas que visam, por exemplo, acabar com o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus territórios. Então, propostas que prevêem abrir as terras indígenas para arrendamento do agropecuário, para mineração, para exploração de madeira, e são propostas que, nos últimos anos, mesmo antes, né, do governo Temer, vinham ganhando muito espaço, porque esse setor rural se considera, né, hoje muito poderoso e importante, tendo em vista a sua contribuição para a balança comercial do país. Então, é um debate que, quando a gente escuta o discurso dentro do Congresso, ele vem como um discurso que é da produção contra a não produção, como se esses territórios fossem áreas onde não se produz, né, e em cima dessa suposta autoridade econômica de quem contribui
para a balança comercial brasileira. Dizem que hoje parece que saiu um número, o PIB cresceu 1% por causa do agronegócio, ou seja, o cenário tende a piorar nessa perspectiva. Um outro tópico que tem sido muito grave na discussão dos direitos territoriais é a tese do marco temporal, que tem crescido, surgiu no Supremo Tribunal Federal e se aplica tanto às terras indígenas quanto aos territórios quilombolas, porque ela foi citada também na ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que baseia o processo de titulação de territórios quilombolas, que é uma tese segundo a qual a Constituição, ao definir os direitos territoriais de povos indígenas e quilombolas, estaria se referindo àquelas populações que estavam naquele território na data da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988. O que vai totalmente contra o próprio texto constitucional que fala de direitos originários. Mas essa é uma tese que vem crescendo dentro do Supremo. Essa semana, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu uma decisão e derrubou a identificação de 4 terras indígenas com base nesse argumento. É um argumento principalmente perigoso, por exemplo, para a situação dos Guarani, né, que são populações que a gente sabe que, ao longo do tempo, foram se movimentando, né, em função das pressões, e que pode botar por terra uma série de territórios já demarcados, inclusive, que teriam que ser revistos. Então, não só no Legislativo, mas também no Judiciário, além de ações do próprio Executivo, que paralisou objetivamente esses processos de reconhecimento de territórios. Recentemente, a gente teve, inclusive, acesso a um documento da Casa Civil da Presidência da República, informando, né, a paralisação dos processos de demarcação de titulação de territórios quilombolas, com a justificativa de que, enquanto se discute o decreto, a constitucionalidade do decreto no Supremo Tribunal Federal, o governo não avançaria com isso, o que é um equívoco, inclusive, no que diz respeito à divisão, né, das atribuições entre os poderes. Então, o quadro geral é um quadro muito grave. Essa semana foi aprovada no Congresso uma medida provisória sobre regularização fundiária, que altera os fundamentos dos processos de regularização fundiária de interesse social que vinham acontecendo no Brasil, ampliando para 2.500 hectares o tamanho de cada propriedade que pode ser reconhecida, permitindo que proprietários de outras terras tenham as suas posses nesse tamanho também reconhecidas, e abrindo mão das chamadas salvaguardas ambientais dessas terras. Então, essa medida, junto a outras, por exemplo, que reduziram unidades de conservação na Amazônia, vem com um risco imenso de legalizar a grilagem. Então, o que a gente tem visto é que esses setores representados no Congresso, que muitas vezes representam segmentos que no campo da sociedade participam de mesas de negociação, de acordos intersetoriais, né? Acordos muitas vezes que são feitos com base nos parâmetros da legalidade. O que eles fazem? Eles se comprometem com cumprir a lei, né? E aí vão ao Congresso Nacional mudar a lei para que essa lei seja mais frágil, mais flexível, para ser mais fácil de ser cumprida. E essa eu acho que é uma das grandes ameaças, porque ela sinaliza para a sociedade no chão, né, uma leniência e uma impunidade que faz com que essas ações de violência se perpetuem. Inclusive, a gente, né, está bem registrado em vários vídeos que, tanto no âmbito das reuniões da comissão da PEC 215, que aconteceram em vários municípios, como na Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e do INCRA, que foi uma CPI também criada para criminalizar lideranças indígenas, antropólogos, procuradores e ativistas que apoiam os direitos indígenas e das comunidades quilombolas, que nessas reuniões que acontecem em vários municípios, os próprios deputados incitam a violência, incitam os proprietários de terra a se armarem para defender seus territórios de modo próprio. Portanto, a violência que a gente vê no chão, ela é reflexo dessa situação. E aí, né, buscando responder um pouco à pergunta, o que fazer? Bom, os povos indígenas têm se mobilizado fortemente nos últimos anos. Esse ano, o acampamento Terra Livre, que é a principal mobilização que reúne indígenas do Brasil inteiro, em Brasília, teve mais de 4.000 pessoas, né, realizando 2 marchas assim, muito bacanas, uma delas também com forte resistência e violência policial, mas essa mobilização, essa presença na rua, sempre faz a diferença, faz para todo mundo, não vai deixar de fazer também para os povos indígenas. De uma certa forma, isso demonstra
demonstra uma capacidade de reação, isso dá uma visibilidade pública, tanto nacional quanto internacionalmente, que, de alguma forma, né, constrange um pouco, né, esses agentes políticos que ficam perpetrando essas barbaridades. Além disso, a gente tem tido algumas iniciativas muito interessantes, tanto de apoio às comunidades localmente, em projetos de produção, de geração de renda, principalmente de gestão territorial. Projetos esses nos quais a gente identifica essas características que já foram apontadas aqui, tanto pela Cristiana quanto pela Cristina Adams, como fundamentais, e eu vou destacar só 4 delas que eu acho que para nós são fundamentais. A primeira é a gestão autônoma dos territórios, as condições dadas para que as comunidades possam gerir seus territórios. É claro que o reconhecimento formal dos direitos territoriais, ele é fundamental e é desejável, mas também a falta desse reconhecimento não pode inibir as comunidades a tomar a frente da gestão dos seus territórios e desenvolver suas iniciativas, né? É fundamental reconhecer a necessidade da diversificação da produção. Toda vez que a gente fala em projetos de geração de renda e de produção sustentável com comunidades, se a gente se deixar levar pela lógica do mercado, pelos produtos que o mercado absorve, a gente está falando de uma variedade muito pequena daquilo que as comunidades produzem, que podem ir para o mercado. E o mercado tende a buscar uma homogeneização que vai contra a perspectiva da sustentabilidade socioambiental, que está baseada na diversidade. Então, é importante que os projetos tentem dar conta dessa diversidade de produtos que são, né, trabalhados por essas comunidades, para eles poderem ser projetos, de fato, que se sustentem no tempo e não dependam de alguns mercados. O foco, então, tem que ser na gestão do território. Você não pode fazer o projeto com foco na produção de um produto ou outro, né? Tem que ser a partir do que é a demanda da comunidade e da gestão do território. E é fundamental, evidentemente, trabalhar com o reconhecimento, a valorização dos conhecimentos tradicionais. Quer dizer, quem conhece o território são as comunidades que ali vivem. E essa valorização do conhecimento, ela pode ir muito além das ações locais. E essa são outras iniciativas que a gente vem desenvolvendo, inclusive uma delas contando com o auxílio luxuoso, a participação na coordenação do nosso mestre Ailton Krenak, que é de trabalhar processos de formação com representantes indígenas, no sentido de construir um novo conhecimento para que a participação deles nos espaços públicos que estão dados para a discussão de temas, como nesse caso especificamente que a gente está trabalhando, o tema das mudanças climáticas, não se dê apenas na perspectiva deles virem responder às perguntas que estão sendo feitas pelas instituições, mas que eles possam vir para o debate mudando essas perguntas, trazendo aquilo que eles têm de mais valioso para nos ensinar, que são essas diferentes formas de manejar o território, de lidar com a vida, de se organizar, né? E que colocam em xeque os nossos limites. Então, a gente hoje vive uma série de crises, né? Todas elas oriundas de um mesmo modelo que vem se repetindo constantemente, enquanto a gente tem um repertório infinitamente diverso de sociedades vivendo nesse território há milênios, vivendo de modos distintos, manejando os recursos naturais de formas distintas, e a gente com muito pouca capacidade de olhar para eles e buscar aprender, buscar entender, buscar incorporar isso nas nossas formas de trabalhar. Então, essa valorização do conhecimento tradicional, seja, por exemplo, com processos de formação interativos, de diálogos, seja com a proteção dos sistemas agrícolas tradicionais, por exemplo, como os sistemas de proteção que o IFAM faz, sejam com outras políticas, como é o caso, por exemplo, da Política Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas, que traz uma série de instrumentos para contribuir com a gestão territorial a partir do conhecimento dos povos indígenas, elas são fundamentais. Agora, é muito difícil no Brasil você financiar isso, você apoiar isso. Mesmo as políticas públicas que são instituídas, elas não têm, no geral, orçamento. A maior parte das iniciativas, pelo menos que a gente conhece, né, de desenvolvimento local, a partir das comunidades, elas, no geral, são financiadas com recursos internacionais. Mesmo aquelas que passam por programas de governo. No caso do governo federal, por exemplo, é baixíssimo o volume de recurso orçamentário que possa ser utilizado para a gestão territorial local.
mesmo os recursos esperados, por exemplo, da valoração, né, dos serviços ecossistêmicos, que tanto receio causa, né, por possibilidade de apropriação indevida e tal, esse dinheiro nunca chegou, gente. Esse dinheiro ele não existe, na verdade, né? Ele vem, muitas vezes, com essa abordagem, mas é o mesmo recurso de cooperação. Então, a gente tem muito receio do impacto que esses recursos, né, podem ter na mercantilização dos serviços ecossistêmicos. Vale a pena discutir isso quando o dinheiro aparecer. Por enquanto, ele ainda não apareceu. E aí, eu acho que isso é uma discussão importante para a gente poder dimensionar o potencial que essas iniciativas têm, porque o potencial é imenso. Mas como fazer isso funcionar? Só para dar um exemplo para vocês, assim, que nem tem a ver com iniciativa local, né? O ISA, durante vários anos, desenvolveu um projeto aqui na região metropolitana de São Paulo, chamado Programa de Monitoramento dos Mananciais de Recursos Hídricos de São Paulo. Esse programa sempre foi uma dificuldade da gente financiar, ele desenvolveu várias atividades com apoio do FEIDRO, do Fundo Estadual, mas a gente, como instituição, tinha uma dificuldade muito grande de levantar recursos, porque uma boa parte dos nossos financiadores, que são da cooperação internacional, diziam assim, não, espera aí, água em São Paulo, né, um recurso fundamental na cidade mais rica do Brasil, quem tem que bancar isso são os paulistanos, a iniciativa privada, então a gente não tem como bancar isso. Bom, em 2008, nós tivemos que fechar esse programa, por falta de recursos, porque a iniciativa privada paulistana não teve interesse em bancar. Apesar disso, em 2013 e 2014, quando emergiu de novo a crise hídrica, a maior parte dos estudos e levantamentos de informação que estavam disponíveis para embasar uma reação à crise hídrica tinham sido produzidos no âmbito desse programa, que era coordenado pelo ISA, mas que funcionava numa rede de várias organizações. Então, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, o problema da água apareceu, eram favas contadas, estava anunciado, mas foi um programa que a gente fechou por falta de dinheiro. E, por exemplo, eu vejo agora, nós temos esse programa no Vale do Ribeira que apoia comunidades quilombolas, né? E é um programa que tem a mesma dificuldade de financiamento. E o Vale do Ribeira está aqui, ó, é o próximo manancial para prover recursos hídricos para São Paulo, já está, né, provendo, é o grande manancial de serviços ecossistêmicos para essa região, e é um lugar onde a gente tem uma dificuldade imensa de investir em projetos locais. Então, essa é uma questão importante, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem um potencial enorme, mas precisa ter uma viabilidade. E não vai ser, né, nos marcos dessa lógica política que a gente está vivendo que a gente vai conseguir levantar esse tipo de recursos. Para isso também tem que ter mobilização social. Hoje, no Ribeira, por exemplo, a gente atua como parceiro de várias comunidades quilombolas, né, apoiando a gestão dos territórios. Essas comunidades que resistem, né, contra tudo e contra todos há séculos, hoje elas manejam mais de 200 produtos, né? Desses produtos, 74 deles são absorvidos pelo Programa de Compras Públicas, né, do Mercado Institucional do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Um outro conjunto de produtos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Então, só para vocês terem uma ideia, só lá no Ribeira são 23 variedades de arroz, 26 de mandioca, 13 de milho e 21 de feijão. Agora, se a gente olha para o supermercado e olha para o mercado, né, normal, né, você vai vender o quê? 2, 3 espécies de variedades de feijão, uma variedade de mandioca, né? Então, essa riqueza e essa diversidade, ela não pode ser estimulada só pelo mercado, porque o mercado, né, a não ser os mercados institucionais, e mesmo assim depois de muito trabalho. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Enfim, só para fechar, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, toda essa diversidade, né, das espécies, dos produtos, das práticas de manejo, dos modos de vida, são um repertório muito rico, né, e a gente tem aqui algumas imagens do Ribeira, né, que mostram um pouco isso, as diferentes práticas, atividades econômicas, os modos de vida, né, que tem uma riqueza muito grande, com uma dificuldade muito enorme de sobrevivência. Nós temos, nos últimos tempos, tentado apoiar o desenvolvimento de alguns produtos florestais, tanto das comunidades do Ribeira quanto de outras regiões.
Temos hoje, né, a partir de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, na gestão anterior, um box no mercado de Pinheiros, onde tem produtos da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, no caso do ISA, a gente apoia os projetos que trazem para esse box os cogumelos do Yanomami, a castanha da reserva extrativista, lá das reservas extrativistas do Xingu, o mel do Xingu, a pimenta baniwa, a banana do Ribeira, né? Todos eles a gente está tentando trabalhar a partir de um selo de reconhecimento da origem desses produtos, que seria uma forma de agregar um valor e mostrar para as pessoas o que tem por trás dessa produção, que é uma coisa que a gente considera super importante. E a gente espera, quer dizer, que essas iniciativas elas sejam inspiradoras, para que a gente saiba apoiar a resiliência dessas comunidades, para que, com isso, a gente contribua para uma conservação ambiental inclusiva, né? Porque não dá mais para imaginar, né, você conservar sem as pessoas, você ter as estratégias de conservação promovendo exclusão social, que é uma coisa que a gente já viu acontecer. E aí eu queria aproveitar e fechar convidando todos vocês para a Feira de Trocas e Sementes Tradicionais das Comunidades Quilombolas do Ribeira, que vai acontecer no dia 19 de agosto, em Eldorado, no Vale do Ribeira. Obrigada. Obrigado, Adriana. Vamos abrir, então, para o debate. Temos meia hora e as perguntas... Para a gente encerrar às 18h30, segundo o nosso mestre de cerimônias. Né? Bem, enquanto as perguntas nos chegam, perceberam a convergência, as duas falas convergiram para ações bastante interessantes, né? O território, que é o subtítulo dessa mesa, é uma categoria bastante interessante, cara para os geógrafos, né? O território é muito mais do que essa base física do trabalho humano, ele é o estudo das relações de poder dentro do espaço. E quando a gente pensa dessa maneira, aflora essas questões. Uma comunidade interna, uma comunidade na sua relação interna, nenhuma comunidade é homogênea, é una, ela tem divergências internas e que se amplificam, obviamente, quando, nesse exercício de alteridade, ela vai se relacionar com os agentes externos. Por isso que a ideia de participação que ganha força com a Constituição de 88, hoje em dia é palavra de ordem, mas cuidado. Porque qual é o sentido de participação para alguns, né? Porque, olha só, o professor Virgílio Viana, da Exalc, fez um estudo sobre planos de manejos considerados participativos lá na Amazônia para os UCs de uso sustentável, reserva extrativista, floresta nacional. A conclusão dele foi que a participação foi cosmética e utilitarista. Cosmética porque é aquela história de só para inglês ver. Faz reuniões mal conduzidas, mal organizadas, que não servem, de fato, para que o que a Einstein chama de sem nada, dos excluídos, entrarem no processo de tomada de decisão. Esse é o desafio. Como que as comunidades, sempre alijadas dos processos de planejamento, podem se empoderar? E, na fala das duas representantes aqui, a gente pôde perceber que a inclusão social traduzida por não só sobre incremento de renda e trabalho. É interessante porque em alguns projetos que a gente executou lá na IACHE, a gente percebeu que em algumas comunidades o investidor externo coloca quais são os serviços que ele quer capacitar a comunidade. E a comunidade, às vezes, e com frequência, não quer ser capacitada por esses serviços. Não é? Isso é bastante curioso, porque daí gera uma questão de empoderar. A ideia de inclusão social ela vai muito além da ideia de alternativa de renda, a questão econômica de trabalho. Ela perpassa o empoderamento nesse viés da participação. E, mais que isso, naquele trabalho que a Cristiana levantou sobre Catuçaba, da questão do pertencimento. Muito dos territórios ou das territorialidades dessas comunidades, elas começam, se embasam pela ideia desse pertencimento, dos laços afetivos de identidade.
para derivar, num segundo momento, para a ideia das formas de participação e, finalmente, ter momentos de negociação de igual para igual nessas arenas de participação. Não é? A gente tem trabalhado lá na IASH não só com a capacitação específica daquele tema, seja ele ligado à cultura, seja ele ligado à agricultura, seja lá o que for, mas principalmente em capacitar esses agentes nos processos de tomada de decisão. Como que tem que se comportar, como que funciona uma arena de discussão. Esse é um desafio que ainda é grande, é embrionário, que quando você começa a perceber essa relação entre o agente interno e o externo, isso é amplificado nessas questões de mobilização que a Adriana coloca, né? É um trabalho de militância. Se você compactua, de certa maneira, a gente está falando de nós para nós mesmos, né? E será que a gente teria que estar lá no Congresso falando para a bancada ruralista, né, o quanto a gente ia sensibilizá-los? De qualquer maneira, é um trabalho aqui de sensibilização, de mobilização para manter, de militância, portanto, para tentar mudar esse status quo no qual a estrutura socioeconômica está apoiada. Bom, chegou uma... Sou a Sulália, do Ângelo, de Cara Limpa, da região do Jardim Ângela. Pergunta: sobre o Prêmio Equatorial, como e onde podemos apresentar as nossas iniciativas? Acho que tem um... Tem na internet, na rede, você coloca equatorinitiative.org, eu acho que é .org, estava lá no meu slide, mas acho que é .org. Mas é um programa do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também, e daí você consegue, e tem chamadas em inglês, português, inglês, espanhol, francês, e, se eu não me engano, eles também têm chamadas em português atualmente. Mas podem me escrever, meu e-mail é cristiana.seixas@gmail.com e eu passo mais informações. Muito bem. Aqui não indica para qual das duas, mas eu penso que as duas podem falar a respeito. É a Helena de Santo André também. Quais lições aprendidas dos conselhos de unidades de conservação, com efetiva participação, com autofinanciamento? Eu penso como fazer funcionar esses conselhos de gestores de unidades de conservação, né? Como garantir a efetiva participação e o autofinanciamento. Quer começar, Adriana? Essa é uma pergunta difícil, né? Primeiro porque, na verdade, o autofinanciamento digamos, já é uma necessidade de uma ausência da política que deveria ter, né? Porque o fato de você ter uma gestão participativa com o conselho não tira, né, da instituição responsável pela unidade a responsabilidade de garantir as condições para a existência desse conselho, né? Então, acho que, assim, eu acho difícil imaginar, assim, como é que o conselho pode se autofinanciar para funcionar. Agora, eu acho que é uma questão mesmo de você garantir que tem uma efetividade no sentido de compartilhar e dividir as atribuições, né? E buscar fazer com que as discussões que o conselho tenha sejam, de fato, aquelas que interessam às partes que estão ali. Porque a gestão participativa ela só funciona se ela fizer sentido para cada parte que está junto. E, muitas vezes, o que a gente vê é que quem constrói, muitas vezes, a pauta, a agenda, é apenas uma parte dos conselheiros. E aí aquilo que está posto ali não é necessariamente o que é de interesse de todo mundo. Então, acho que uma questão é que todo o processo tem que ser construído coletivamente, né? Como vai funcionar, né? Se precisa de recursos, para que precisa, qual é a agenda. Agora, de fato, a questão da gestão participativa nesses casos, eu acho que é um dos nossos grandes dilemas, porque a gente tem o arcabouço legal, a Constituição, as leis, como é a do SNUC, mas não tem
as condições objetivas. E, muitas vezes, o Conselho pode discutir temas que ele depois não tem como implementar. Por isso, esse equilíbrio entre o que é possível, né, de trazer para não só a discussão, mas a implementação da decisão ser tomada, acho que é fundamental. Complementando, eu concordo com o que a Adriana colocou, uma necessidade que eu vejo de formação de gestores. A gente escreveu um trabalho sobre, né, fez uma investigação sobre como se dá a participação em conselhos de gestores e como é usado o conhecimento local, o conhecimento das populações tradicionais em conselhos de gestores. E o que a gente, de unidade de conservação, o que a gente observou é que, na verdade, a institucionalidade, quer dizer, se é um conselho deliberativo ou um conselho consultivo, não é isso que, na verdade, garante a forma de participação. É muito mais o perfil do gestor que está no comando daquela unidade e que é o chefe do conselho, né? Por quê? Porque em algumas unidades onde o conselho é consultivo, o gestor tem uma abertura e tenta envolver as populações de forma concreta, numa participação concreta, agindo de forma deliberativa. Em outros, onde deveria ser deliberativo, o gestor tem um posicionamento, que é o que ela falou, ele define a pauta, ele define o horário da reunião, inclusive de um horário que a maioria da população tradicional está tirando o seu sustento da natureza, e que não consegue estar lá, porque senão não alimenta o filho no dia seguinte. Então, eu vejo que existe uma necessidade muito grande de tentar formar mais pessoas. E eu acho que a Acadebio, que é a academia do ICMBio, né, tem cursos de formação de gestão participativa. A gente já teve a oportunidade de compartilhar um pouco com eles, imagino que o Isa também bastante, né. É um caminho, não é o único, né. Acho que cada um dentro da sua atividade pode fortalecer. E fortalecer no nosso trabalho com as comunidades, como universidade, trabalhar no sentido de ajudar a empoderar essas comunidades para participar, inclusive, como eu comentei, para falar a linguagem, para entender, para discutir, porque você vai para uma arena de participação simplesmente para ficar, qual que é a palavra? Colocando demandas, como que se fala? Criticando, colocando demandas e não buscando soluções. Na verdade, a participação se dá, de fato, quando existe uma busca concreta para soluções dos problemas, né? Eu vou me permitir dar um pequeno pitaco também pelas experiências que a gente tem desenvolvido. Olha só, nos conselhos consultivos de unidades de conservação no estado de São Paulo, as experiências mais exitosas foram aquelas em que a comunidade local já estava, de alguma maneira, organizada. Foi, portanto, alguma coisa a priori que aconteceu com o advento do SNUC, que exigiu dessas UCs o conselho consultivo ou deliberativo. Pensem, por exemplo, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, ou depois de toda a resistência que os quilombolas de Vapurunduva fizeram, eles tinham toda uma tradição de organização interna local que fizeram deles bons interlocutores, não é? Voltamos, portanto, à questão da capacitação. Essas lideranças formais e informais precisam estar capacitadas nas questões que envolvem como participar, como fazer valer seus interesses, seus anseios, suas necessidades. Esse é um desafio que
que é muito bem orquestrado pelo alguns órgãos gestores de cooptarem isso e de desvirtuarem, enviesarem a questão. Você pega qualquer forma de organização participativa, os conselhos consultivos das UCs, os comitês de bacias, entre outros, eles estão esvaziados hoje por conta dessa, vamos dizer assim, a primeira demanda que aconteceu, até uma demanda reprimida, nesse sentido de colocar todas as suas necessidades, elas foram muito bem orquestradas pelos órgãos gestores, colocadas de lado e levado como pauta, como disse a Adriana, apenas desde questões comezinhas até outras questões que não faziam parte, de fato, do cotidiano daquelas pessoas. E esse é o problema que tem que ser revertido, senão a gente vai ter conselhos para inglês ver, como disse o Virgílio Viana. Bom, não chegou mais nenhuma questão. Olha que interessante. Então, mas tem que ser no microfone, eu acho, porque está... Bom, fale. Eu retransmito daqui. Muito bem, retransmitindo, porque está sendo gravada, a fala dele é para que necessitemos, as universidades, naquele tripé, ou naquele quadripé das obrigações da universidade, né? Ensino, pesquisa, extensão, que é a perna mais ou menos capenga, um tanto atrofiada, precisamos investir, incentivar isso, né? Porque qual é o papel do pesquisador nessas universidades, dessa relação com as comunidades? O exemplo que a Cristiane trouxe, né, dos trabalhos de extensão lá do NEPAM é bastante interessante. Não sei se você quer falar algo a respeito. Na verdade, só reforçar, né? O trabalho de extensão dentro da universidade é muito pouco valorizado, né? O pesquisador, o acadêmico, o professor, ele é valorizado pelo número de publicações, né? Isso que conta para você ser bolsista do CNPq, etc. e tal. E daí se você quiser ficar nessa lógica da academia, né, do jeito que está formada hoje, dançar conforme essa música é uma escolha sua. Eu e nosso grupo optou por outro caminho, embora não seja tão valorizado dentro da academia. Eu acho que é o papel social que a gente faz no nosso dia a dia, né? Isso. Muito bem, vamos encerrar, então. Em nome do SESC e da Universidade de São Paulo, eu agradeço a presença de todos e muito obrigado pela presença.